Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui de novo o professor Sérgio. Mais um vídeo sobre as lições dos cálculos de estruturas. Como você já sabe, essa nossa série de vídeos é baseada no e-book do professor Laranjeiras, 179 lições que aprendi como projetista de estrutura. E aí, nesse vídeo de hoje, nós vamos olhar de perto, vamos comentar mais 5 lições. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Nossa ideia é abranger não todas, né, as 179 lições, mas as mais interessantes, as mais importantes que a gente gostaria de comentar aqui. Então vamos, sem demora, para a primeira lição. Pessoal, essa lição aqui é extremamente importante. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Então vamos ler o que diz essa lição. Esclarecer na proposta as condicionantes para a realização do projeto. Arquitetônico executivo, levantamento plano e altimétrico do terreno, perfis de sondagens, etc. Então, pessoal, não tem como você desenvolver um projeto estrutural sem essas condicionantes. Então, por exemplo, vamos de trás para frente. Sondagem. Então, como é que você vai fazer um cálculo de uma fundação sem sondagem? Então, na hora que você vai fazer a sua proposta comercial, inclusive veja lá, aqui no canal tem um vídeo na playlist que tem um podcast da gente, né, o EndTheCast. Então lá tem um dos vídeos que fala sobre como preparar uma proposta comercial. Então, primeira coisa, sondagem. Então você tem que exigir, já antes de você desenvolver ou começar a desenvolver o seu projeto, você tem que exigir então que seja feita uma sondagem geotécnica e pelo menos 2, 3, 4 furos de sondagem, conforme o tamanho do terreno, conforme o tamanho da edificação. Então, perfil de sondagem. Outra coisa, um levantamento plano e altimétrico, né? Então a gente sabe que os terrenos raramente são planos, então alguns têm uns aclives muito grandes, uns declives muito grandes. Como é que você vai estudar a questão justamente das cotas de assentamento das fundações, né? Como é que você vai interromper vigas, criar níveis diferentes da estrutura, sem que você tenha, então, um levantamento plano e altimétrico? Como é que você vai estudar isso aí? Claro que isso aí não serve só para você, serve também, obviamente, para o arquiteto, mas você tem que exigir, então, e geralmente se você trabalha com projetos de Alphaville ou de grandes construções, é claro que lá já vai estar toda uma topografia georreferenciada, enfim, mas exige tudo isso aí. E é claro, um projeto arquitetônico executivo. Então não tem como você desenvolver de repente só com a planta baixa, um croquis, um anteprojeto, não tem como você desenvolver sem todas essas condicionantes estarem devidamente, então, determinadas. Então, pessoal, quer mais detalhes? Eu não vou me delongar muito nessa lição, porque existe um vídeo aqui no canal que é como preparar uma proposta comercial. Inclusive, se você está, de repente, dando uma proposta ou vai desenvolver um projeto de um galpão, né, com estrutura metálica, exija também os esforços das estruturas metálicas ou estruturas de madeira, que não faz parte do seu escopo de trabalho, né? Então, alguns engenheiros de estrutura trabalham apenas com concreto armado, com concreto protendido. Ou você pode, de repente, até trabalhar com estruturas de madeira, estruturas metálicas, mas é importante que você, então, seja contratado para desenvolver esses outros projetos. De repente, se foi contratado só para a estrutura de concreto, então você vai exigir do calculista de metálica toda essa parte aí de esforços que vão descarregar sobre a sua estrutura. Então, mais uma vez, dá uma olhadinha no nosso vídeo no canal. Não vou me delongar muito sobre essa lição, tá bom? Bom, essa aqui é interessante. Só projetista lê nota de desenho, né? Então, realmente, eu já vi muitos projetos de calculistas, colegas da gente, de grandes escritórios, de escritórios pequenos. Gente, tem notas, colunas de notas de desenho, com as mais importantes informações que vocês possam imaginar. Sobre as cargas utilizadas, sobre os materiais que foram utilizados, sobre os cobrimentos, sobre modularidade, sobre a questão do escoramento, de como é que deve ser feita a retirada de escoramento, sobre as normas que foram utilizadas. Gente,
tem cada coisa bonita, assim, dá gosto de você ler. Eu já vi em vários projetos. Então, diz que só o cara que escreveu, ou por exemplo, uma pessoa como eu, que também sou projetista, só eu que vou lá e leio o que é que aquele colega escreveu. O que o pessoal da obra faz é rasgar, né? Então rasga aquilo ali, joga fora, deixa só o que interessa, que é a parte do projeto. Pessoal, então só de mal, né? Só de mal. Nós vamos dar uma olhada, eu vou comentar aqui algumas notas importantes que tem que ter no projeto, em algumas pranchas estratégicas. Por exemplo, essa aqui é uma nota extremamente estratégica para você colocar na primeira prancha do projeto, que é a prancha de fundação. Então vamos lá. Pessoal, abriu o projeto, tem essa nota, juntamente ali com a alocação de pilares. Nota número 1, medidas em centímetros. Você está dizendo o seguinte, o projeto é todo, né, projeto de estrutura de concreto, é desenvolvido em centímetros. Geralmente as arquiteturas são desenvolvidas em metro e as estruturas metálicas são desenvolvidas em milímetros. Mas aqui é estrutura de concreto, toda medida em centímetros. Quer dizer, na hora que você observar ali uma viga 14 por 60, já sabe que são 14 centímetros de base, 60 centímetros de altura e por aí vai. Cotas de assentamento das fundações indicadas em planta. Então a pessoa vai lá na planta de locação e observa que tem lá o nível em que as sapatas deverão ser assentadas. Nota número 3. Tensão admissível do solo 0,14 MPa ou 1,4 kg por centímetro quadrado. Então, você está dizendo que aquelas sapatas ali foram dimensionadas para essa tensão no solo. E aí, na nota número 4, você diz: estes valores estão de acordo com o relatório de sondagem fornecido por aí da empresa que fez a sondagem. Então, aí, Geossolo é, nesse caso aí, desse print que eu tirei dessa prancha, a empresa que fez a sondagem e que disse que o terreno aguenta aí 1,4 kg por centímetro quadrado ou 0,14 MPa de tensão admissível no solo. Outra nota. Durante a execução, as cavas de fundação deverão ser examinadas por técnico especializado para detectar possíveis ocorrências que possam interferir na capacidade de suporte do solo, tais como sumidouros, fossas, cisternas, formigueiros e etc. Então veja que é uma nota. Quem lê essa nota, só, poxa, eu vou escavar aqui o local da minha sapata, eu vejo lá, porque isso aqui tem um formigueiro, tem uma fossa, aqui antigamente era uma fossa e tal. Então, é algo que pode comprometer a resistência do solo. Veja que essas notas aqui são notas numa prancha de fundação. E aí uma nota mais geral, dizendo que o projeto foi desenvolvido de acordo com a NBR 6118 e pressupõe uma execução baseada nas normas brasileiras vigentes. E depois uma nota que diz que nada poderá ser alterado nesse projeto sem autorização do engenheiro de estruturas. Então veja que é uma nota que está em toda a prancha de fundação ali, que tem fundação direta e tal. Então veja como é importante. O projeto é feito em centímetros, está aqui os níveis da fundação. Enfim, então, fala dos cuidados na hora de escavar as cavas de fundação. Diz quem foi que fez o relatório de sondagem. De repente, daqui a alguns anos, rapaz, qual é a tensão nesse solo? Como é que isso foi dimensionado? Qual foi a empresa que fez? Está tudo documentado aí nessa prancha. Então, é uma nota interessante. Para ficar enfadonho, eu vou pegar mais uma nota aqui, que essa aqui eu vejo muito, gente, que até os próprios arquitetos não entendem. Não entendem. Então tá lá, pilar que nasce, né? Aqui tá tipo uma imagenzinha, uma sombrazinha, mas muitas vezes o pilar que nasce, ele não vem com nada, um pilar que prossegue, eu até peguei esse aqui, fui um pouco infeliz, porque geralmente nos projetos que eu trabalhei, os que prosseguem é dessa maneira e os que morrem eu tenho uma achura nos dois sentidos. Mas o que importa é a legenda, isso é uma legenda. Então está identificado ali muitas vezes com cores, um pilar que nasce geralmente às vezes é amarelo, um pilar que prossegue é vermelho, um pilar que morre é azul, ou ele tem uma achura dupla, ou muitas vezes o que nasce tem umas aspazinhas que vem direto do TQS, umas aspazinhas saindo, né? Faz umas perninhas saindo. Então, mas muitas vezes os arquitetos não leem isso aí, e aí, gente, acaba que, olha, você botou um pilar aqui no meio do quarto, né? Mas na verdade foi um pilar que morreu, ali é um quarto, mas o pilar morreu e está achurado e a pessoa não interpreta aquilo ali corretamente. Tem um pilar aqui que está passando no meio de uma janela, mas deixa aquele pilar morreu. Ou muitas vezes, aqui tá um pilar no meio da sala, mas deixa aquele pilar, vai nascer só no andar de cima. Ali embaixo não tem nada. Entenderam? Então, ninguém lê, ninguém olha uma convenção de pilares. Tanto que muitas vezes a gente tem que ser redundante e escrever do lado do pilar, nasce. Escreve do lado do pilar, morre. Pelo menos no que nasce e no que morre. Porque muitas vezes também
essas convenções vai para outro software, né? Então você faz no TQS, vai para o AutoCAD, pode ser que essas achuras ou sombras desapareçam e a pessoa vai ficar sem entender. Se bem que hoje em dia isso aí está ficando um pouco mais difícil deles não entenderem, porque muitas vezes você manda o modelo estrutural. Você manda o IFC, ele abre dentro do SketchUp, ele abre dentro do Revit, do ArchiCAD ou outro software e consegue visualizar aquilo ali. Mas muitos não querem ter esse trabalho, ficam, esse pilar tá passando aqui, eu não estou entendendo, está no meio de uma janela, está no meio de uma porta. Mas se tivesse olhado a convenção de pilares, teria entendido, né? Vamos para frente. Aqui é importante, olha, é uma nota que aparece nas pranchas, uma tabela de cobrimento, isso aí é importante colocar em todas as pranchas que tem uma armadura, para ficar bem claro. Ó, fundação, 4 centímetros, pilar, viga, 3 centímetros, laje nervurada, 3 centímetros, a parte da mesa, 2, laje maciça, 2,5. Então, ficam esses cobrimentos aí em todas as pranchas de armadura, para que não haja nenhum tipo de confusão, né? Então é uma tabela de cobrimento de armadura, certo? Então, pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho. Só projetista lê nota de desenho, infelizmente mas nós temos que começar aqui uma cultura de ensinar os engenheiros de obra a ler as notas, os arquitetos a lerem as notas, o pessoal de instalações a lerem as notas, porque são informações importantes que estão ali, que foram estudadas, foram escritas com muito esmero para que o projeto de estrutura possa ser executado de maneira satisfatória, né? Mas as pessoas não leem. Tem que ler as notas de desenho, tá bom? Então, vamos para frente. Bom, se o projeto é mal contratado, com preço baixo, está arriscado a sair ruim. Ei, pessoal, é verdade. É verdade. Aí é culpa, muitas vezes, também do próprio engenheiro que dá uma proposta muito baixa. Às vezes, mas também, às vezes, na cidade tem essa história de que o que importa é o projeto arquitetônico, que é claro, é o projeto rei, né? É o projeto rei. Uma vez eu tinha um colega arquiteto, né? Eu trabalhava num grande escritório, né? E aí, conversando com ele, e eu tentava fazer ele entender que aquele pilar que tinha que ter aquela espessura e tudo. Aí ele chegou para mim e disse: rapaz, me diga uma coisa. O que foi que nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Né? Então, ele quer dizer assim: rapaz, o meu aqui é o projeto que manda. Então, aqui é a arquitetura. Né? E aí, a gente sabe que os projetos arquitetônicos, os arquitetos têm um certo status, né? Então, em certas cidades brasileiras é uma espécie de uma grife, né? Então, aqui o projeto tal, arquitetos, paisagistas, muitas vezes também arquitetos que trabalham com a parte de interiores, né? Então começa a criar uma certa grife e aí por isso são projetos muitas vezes muito bem contratados. E aí o pessoal investe muito, paga muito para o arquiteto e não quer pagar o projeto estrutural. E aí também muitas vezes, né? Eu digo muitas vezes porque acontece realmente muitas vezes, aquele leilão, né? Quem é que cobra menos, quem é que cobra... Porque é o contrário, né? O leilão eu vou arrematar uma obra de arte, né? Então estão leiloando uma obra de arte e aí o pessoal do leilão diz: olha, eu dou 5 mil reais. Aí o outro vem: não, eu dou 5.500. O outro: não, eu dou 7 mil reais. Então o leilão o preço vai crescendo até que chega um ponto que ninguém mais quer aumentar e aquela pessoa que deu o lance mais alto arremata aquela peça de arte, aquela obra de arte. Mas aqui é o contrário, é quem dá menos. Então, o cara cobrou 10 mil no projeto, não, eu cobro 9, o outro não, eu cobro 7, o outro não, eu cobro 3. Né? Então, pessoal, se o projeto é mal contratado, com preço baixo, está arriscado a sair ruim. Porque você vai tentar fazer isso muito rápido para poder compensar, porque são horas que você vai empregar naquele projeto. Quanto mais bem contratado, quanto mais caro for o valor que você cobrar, então a sua hora vale mais. Então você tem condições de você se debruçar, de analisar, fazer alternativas, porque a sua hora está bem paga, né? Eu me lembrei aqui, eu nunca li esse livro não, mas já assisti o filme, né? O Príncipe e o Mendigo. Então, a ideia é que parece que o arquiteto ele é o príncipe, né? O projeto mais caro. E essa coisa aí do engenheiro, eu já vi muita gente dizer: não, ele cobrou 2.500 no projeto, ele cobrou 3 mil. Digo, como é, gente? E existe projeto de 3 mil reais?
Como é que a pessoa vive dessa maneira, né? Então vai virar um mendigo realmente, né? Então é o príncipe e o mendigo. Então seja um príncipe também da engenharia, cobre caro. Se todo mundo cobrar, ninguém vai explorar o cliente, mas tem que ser um valor justo. Olha, um escritório de projetos tem um custo muito alto, né? Você imagina você manter um software atualizado, um software como o TQS. Gente, uma atualização do TQS é uma verdadeira fortuna. É um software que ajuda muito, mas é uma verdadeira fortuna. Você tem um computador de última geração para processar os modelos mais. Cada vez está ficando mais complexo. O poder computacional vai sendo cada vez mais necessário. Não é um computadorzinho desse que você compra para rodar PowerPoint, rodar Word, rodar Excel, não. Tem que ser um computador pesado, sei lá, 30 e tantos mega de RAM, um disco de 1 tera para lá, placa de vídeo. Então, você precisa de um computador que custa realmente um valor significativo, né? Computador que custa R$ 2.000, R$ 3.000, não. Né? Então, veja só o investimento, você tem que fazer cursos. Cada vez mais as coisas vão ficando mais complexas, né? Então o engenheiro tem que investir em cursos, na sua própria formação, uma formação continuada. Então você é um profissional de alto gabarito que demorou muitos anos para ter essa formação. Aí vai cobrar R$ 2.000, R$ 3.000 no projeto. Isso não existe, gente. Isso não existe. Então tem que se valorizar. Senão você vai ser quem? Esse mendigo que está aí na capa do livro. Né? Então não vamos ter essa mentalidade de mendigo, porque o projeto estrutural é um projeto que requer uma pessoa inteligente. Você tem que ser uma pessoa inteligente, que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, né? Uma pessoa que tem que ter habilidades, né, de engenharia para entender o funcionamento de uma estrutura e para resolver essa estrutura usando um software, entregando isso de maneira que aquilo ali seja facilmente executado, entendido pelos profissionais na obra. Agora, se você cobra barato, se você é contratado por um valor muito baixo, você próprio não vai se valorizar e você vai entregar qualquer coisa para se livrar daquele projeto, para você pegar um outro projeto de R$ 2.000, de R$ 3.000, e você vai fazer de qualquer jeito para poder pegar um outro projeto, para poder compensar para você. E aí você vai começar a entregar coisas de baixa qualidade. Infelizmente, o que a gente tem observado. A qualidade dos projetos tem caído muito, porque muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu estou entrando no mercado agora, eu posso cobrar barato. E aí entra mergulhando realmente no mercado, fazendo quase um dumping, né, no mercado, e aí vai realmente aviltando o mercado. Então são pessoas que aviltam o mercado. E não pense que são só os novos profissionais que estão saindo das universidades, os meninos que estão saindo das faculdades, que estão fazendo isso, não. Tem profissional grande, escritórios médios, tem escritórios grandes em certas cidades que mergulham no preço e depois a gente fica sabendo. Às vezes um engenheiro que se formou agora perde para um grande escritório, porque o grande escritório cobrou pouco. E o cara ganha da quantidade, então cobra pouco. Ou às vezes cobra o mesmo preço, aí a pessoa diz, não, eu não vou deixar de pagar um grande escritório. Sei lá, eu imagino um projeto, uma pessoa cobrou, sei lá, 50 mil, né? E o grande escritório, de repente, cobrou 55, 56. O cara, não, por causa de 5 mil, eu prefiro pagar o grande escritório. Então veja que realmente, olha para essa figura desse livro, do príncipe do mendigo, não seja um mendigo das estruturas, seja um príncipe das estruturas. Então todos os engenheiros de estrutura merecem ser príncipes das estruturas, né? Então isso começa pela boa remuneração. Agora também aqui ninguém é utópico de achar que de repente vai cobrar o mesmo preço do arquiteto, de um arquiteto renomado. Não é utópico, mas temos que ter uma vida digna. Como engenheiro de estruturas, temos que ter uma vida digna, temos que atualizar o nosso conhecimento, temos que comprar software, temos que atualizar software, comprar computador, tem secretária, tem impostos que você paga, enfim, tem uma série de custos inerentes à profissão que não justifica você pagar para trabalhar. Basicamente, você vai pagar para trabalhar. Então, vamos voltar aqui. Se o projeto é mal contratado, com preço baixo, está arriscado a sair ruim, porque você não vai ter gosto de se debruçar sobre esse projeto, se debruçar sobre aquilo ali, pensar em alternativas para ficar o melhor projeto possível, porque você está sendo mal pago. Qualquer coisa que você entregar, você acha que já está entregando algo que está bom demais. E essa não é a lógica para um profissional, né? Como você, que é um profissional de gabarito, ou você que é um aluno que está ouvindo essa palestra, essa aula, né? Que esse nosso canal de YouTube é como se fossem aulas. Então, você que vai ser um profissional de estrutura, já coloca isso na cabeça. Você não vai se formar, investir 5 anos da sua vida para virar um mendigo depois. Então, essa é a ideia. Por favor,
não se ofenda com essas palavras que eu estou dizendo, tá bom? Opa, esse aqui é o slidezinho que eu coloco, senão, pessoal, senão eu me esqueço, ó. Então, nesse momento, tá gostando do nosso vídeo? Dá um like, né? A gente está com esse canal aqui trazendo informações, discutindo a nossa profissão de engenheiro civil, de engenheiro de estruturas. É isso que eu falei até agora, né? Sobre a carreira, sobre cobrar. Coloca nos seus comentários como é que é na sua cidade. O pessoal cobra bem, cobra mal, tem gente que cobra muito barato num projeto, não entrega, né? Todos esses temas que a gente vai vendo aqui, as lições, como é que são as notas? O pessoal tem boas notas de projeto na cidade de vocês? Como é essa questão da contratação? Os contratos são bem feitos? Gente, vamos comentando aqui, que depois é interessante que você assistir o vídeo, aí tem gente que gosta muito de ler os comentários, e aí a gente vai criando uma comunidade, vamos conversando, e vai ficando uma coisa muito interessante, e vamos aprendendo aqui uns com os outros, né? A minha ideia aqui não é ser nenhum um mestre, um professor, embora aqui que seja tipo uma aula, né? Mas é justamente trazer conhecimentos para todo mundo, para a gente discutir, e o que eu vou ler aqui nos comentários, eu vou aprender também como é que está na cidade de vocês. Fala aí de onde é que você está assistindo, enfim, participa, que vai ser muito legal a gente criar aqui esse grupo de amigos aqui discutindo e falando sobre a engenharia estrutural. E aí, se estiver gostando, faz um gostei, um like, se inscreve no canal, tá bom? Obrigadão aí por estar nos assistindo. Eita, esse aqui é interessante. Ao contrário dos tirantes, ou de tirantes, a força da gravidade é sempre confiável. Eu fiquei pensando nessa lição aqui. O que é que o pessoal quer dizer com essa lição? O que é que você também acha que eles falaram aí dessa lição? Ao contrário do tirantes. A força da gravidade, meu amigo, escorregou, cai, né? Escorregou, cai. A força da gravidade está sempre jogando a gente para baixo e as estruturas são feitas para, né, se contrapor à força da gravidade, né? Então, os pilares estão ali sendo comprimidos por essas forças gravitacionais. A gente chama de forças gravitacionais, que são os pesos da estrutura, né? As cargas acidentais, as cargas permanentes. Então a gente cria tudo de tal maneira que, né, a laje descarrega na viga, a viga recebe, joga para o pilar e o pilar está aqui, né, comprimido, né, ou pelo menos numa flex compressão ali suportando. Então eu pensei quando eu vi, o que é que esse pessoal quer dizer aqui nas lições dos cálculos, ao contrário dos tirantes? Então é porque os tirantes não são confiáveis. A força da gravidade é. E o pilar é, porque o pilar está trabalhando na compressão, o concreto é boa compressão, então o pilar é. E os tirantes não são. Aí, gente, eu me lembrei desse magnífico... Vocês já devem ter percebido que eu sou um fã de Oscar Niemeyer. Eu sou um fã incondicional de Oscar Niemeyer, não só pelo talento e pela genialidade dele, mas pela postura dele diante da vida e por certas crenças que ele tinha, né? O que eu não sou muito na dele, só que ele era ateu, mas muitas vezes ele era um ateu que era melhor do que certos cristãos, né? Porque ele doava, eu me lembro de situações que eu já li da biografia dele, que ele era uma pessoa muito generosa com aqueles que estavam ao seu redor, uma pessoa generosa. Então era uma pessoa formidável, um dos maiores brasileiros que já viveu, né, em todos os tempos. Então, eu sou fã, já fui a Brasília algumas vezes, né? Eu já dei consultoria para o Ministério da Educação, já fui muitas vezes a Brasília trabalhar para o Ministério da Educação. Então, eu, nas horas vagas lá, visitava as obras de Oscar Niemeyer. Então, eu já fui ao Congresso Nacional, já passei em frente ao Palácio do Planalto, eu já rezei na Catedral de Brasília, né? Já assisti lá. Não cheguei a assistir uma missa, mas fiquei lá fazendo algumas orações. Então, onde a gente olha, né, o palácio lá no Itamaraty, né, aliás, o Itamaraty, não me lembro de ter passado em frente, mas eu fui no Supremo Tribunal Federal, no STF. Então, ali a Praça dos Três Poderes. Enfim, então é uma cidade marcada pela arquitetura de Oscar Niemeyer, né? Na própria Pampulha, em Brasília, fui naquela capela da Pampulha, já entrei, também já fiz as orações lá e tudo. E aqui, gente, é a cidade administrativa em Minas Gerais, né? Se não me engano, ele é mineiro, não é mineiro. O JK foi que projetou ele nacionalmente. Enfim, então, isso aqui, eu acho que foi na época do governador Aécio Neves, que solicitou a ele esse projeto.
Gente, esse magnífico prédio que vocês estão vendo aí, deixa eu pegar meu laser aqui. Apareceu que meu laser apareceu. Então, veja que esse prédio, a pessoa está aqui embaixo, ó, a pessoa está aqui embaixo, e você está vendo toda essa estrutura de vários andares. 1, 2, 3, parece que são 4 andares. Esses 4 andares parece que estão flutuando no espaço. Né? Esses 4 andares estão flutuando no espaço. Então a pessoa está bem aqui, a pessoa bem pequenininha, olha para cá. Poxa, isso aqui está flutuando, porque não tem nenhum pilar aqui. Nós temos esses 4 pilares gigantescos, né? Como se fossem as pernas de um mamute, né? Assim. Mas dentro desse vão, grande vão que está aqui, né? Eu já passei em frente, pessoal, mas eu não sei nem se pode entrar alguém aí. Eu vinha do aeroporto lá, né, para o centro, lá para a parte hoteleira de Belo Horizonte. Eu já passei algumas vezes aí em frente. E eu só fiz olhar, eu já contemplei essa estrutura de longe, achando belíssima. Não sei se dá para uma pessoa entrar, ficar embaixo. Quem é de Minas Gerais, se estiver ouvindo, fala aí para a gente, né, e explica para a gente. Mas eu acho isso muito lindo. Mas veja só como é que essa estrutura está funcionando. Olha só aqui em cima, gente. São tirantes, ó. Isso aqui são tirantes aqui em cima. Eles estão transmitindo todo o peso desse prédio aqui, que aparentemente tem 4 pavimentos, então são 5 lajes, ó, 1, 2, 3, 4, 5 lajes. Eles estão pendurados nessa grande laje superior aqui da edificação. Olha que coisa mais genial, né? E eu penso na sensação que deve ser olhar para esse prédio, estando debaixo desse prédio. Não é cair na cabeça da gente, não. Então, os tirantes, será que não são confiáveis? Aqui, o Oscar Niemeyer confiou nos tirantes. E é claro que o calculista aqui, que eu não sei se é o Susequinde, José Carlos Susequinde, né? Porque aqui já não tínhamos mais aquele de Brasília lá, né? O Joaquim Cardoso, acho que ele já não foi mais ele. Não sei se foi o Bruno Contarini, que também andou calculando as obras do Niemeyer. Talvez esse tenha sido o Susequinde, não sei. Também, se vocês souberem, a gente pode pesquisar depois. Não fiz essa pesquisa para esse vídeo. Fica aí em aberto muita coisa para vocês colocarem nos comentários quem foi o calculista aí dessa belíssima obra, né? Olha isso aqui à noite. Isso aqui já é uma fotografia à noite. Acho que choveu, né? Então tem aqui, choveu. Então veja o reflexo das luzes, né? Aqui, olha que coisa linda. Aqui você consegue ver com perfeição os tirantes. Olha a sombra da sombra dos tirantes aqui no teto, sustentando essa bela construção. Então o Brasil realmente tem cada coisa linda, né? E bem diferente, né? Bem diferente de outras arquiteturas que a gente vê pelo mundo afora, da Adid, né? Da Adid, daquela também que faleceu, do Calatrava, né? Diferente, né? Coisa diferente. Niemeyer era esse apaixonado pelas curvas do concreto armado. Então a gente não deixa de ter umas curvas aqui nessas colunas, né? Como se fossem assim capitéis, né? Então uma coisa belíssima. Eu sou realmente apaixonado e essa é mais uma obra emblemática de Niemeyer. Mas aí baseado nos tirantes. E aí, gente, como é que a norma brasileira? Não sei se dá para ver tudo isso aí, esse print aí que eu tirei da norma. Na NBR 6118 de 2023. E o que é que ela fala dos tirantes, né? O que é que ela fala dos tirantes? Então ela diz assim, ó, parâmetros de resistência para o cálculo de tirantes. A área de aço a ser aplicada em cada tirante é dada por a força de cálculo dividido pelo FYD, que é a tensão de escoamento, né? De cálculo do aço, né? Então, a força sobre a tensão de escoamento de cálculo da aço. Então, o Fs é o valor de cálculo da força de tração determinado no tirante. Então, isso aí é o que a norma diz. Eu acho que uma das preocupações muito grandes, né? Eu fiz poucos cálculos de tirante na minha vida. Mas uma das preocupações que a gente tem que ter é com a abertura, né? Como o pilar está comprimido, beleza. Mas quando você não pode deixar também esse aço alongar muito para que não abra, né, fissuras no concreto. Inclusive a norma brasileira está até, de certa maneira, ousada, né? Porque eu me lembro que quando eu trabalhei no início da minha carreira, fizemos alguns cálculos de tirantes, a gente usava muito os processos clássicos, né? E eu peguei aqui, pessoal, do Montoya, vocês devem conhecer, né? Quem tem uma biblioteca vasta aí de
livros de obras, né? Esse livro é um clássico da engenharia estrutural, Hormigón Armado, é um livro espanhol, no Montoya. E na parte de tirantes, é interessante, ele é mais conservador. Ele diz o seguinte, ó, que a área de aço é a carga, né, como se fosse aquele FSD, só que a tensão é uma tensão admissível, que é o processo clássico. E essa tensão admissível é a metade da tensão de escoamento, ó, 0,5 do FY. Olha como é interessante, né? Então aqui, de repente, pode dar algo como o dobro da armadura. Se eu tenho o dobro da armadura, eu vou ter o quê? Para a mesma carga, a metade do alongamento, considerando aí um diagrama tensão-deformação linear. Então já eu vou ter menos abertura de fissura. Quanto mais aço eu colocar no tirante, então menos eu vou ter menos abertura, né? Porque eu vou ter um alongamento menor, o concreto vai também sofrer menos, né? Então eu achei interessante essa comparação da NBR 6118 2023 com o livro do Montoya, que é um processo clássico, que deve ser de alguma norma espanhola, né? Um livro espanhol. Então aqui está jogando 50%. É como se aqui a gente jogasse 0,5 do FYD. É como se fosse algo desse tipo, né? Então daria o dobro de armadura. Então poderíamos ter bem menos armadura nos tirantes. Eu trouxe aqui também como exemplo, gente, essa casa aqui já não tem nada a ver com o Niemeyer, negócio que mais pé no chão, né? Coisa pé no chão. É um projeto de Alphaville. Então interessante essa casa, porque no caso é uma arquiteta, a arquiteta criou essa fachada aqui, né? E qual é o problema? Primeiro que isso aqui não está no nível do pavimento. O pavimento está mais ou menos por aqui, ó. Se você projetar, o pavimento está por aqui assim. Isso aqui está mais baixo. Não tinha como você passar uma viga para cá, porque nós tínhamos essa lateral aqui com essa esquadria aqui dentro é um pé direito duplo de uma sala. Não, né, poder-se-ia ter uma viga cruzando aqui esse espaço aqui, né? Então ficou bem complicado. Então teria que fazer algum tipo de solução. E a solução aqui foi jogar uma estrutura nesse nível e pendurar aqui. Essa frente aqui é um tirante, ó. Então isso daí é um corte na estrutura dessa casa. Então tá aqui tem esse tirante. O tirante ele pega essa frente todinha, certo? Então a carga que está aqui ela sobe aqui para esse andar e aqui tem uma viga que passa em balanço e recebe. Então acho que você consegue visualizar aqui. Não, aqui não dá para ver não a viga em balanço, mas aqui essa viga passa nesse nível. Aqui essa viga 101, desculpa, é algo que está por aqui. Tem duas viguinhas uma do lado da outra, porque isso aqui é bem largo, deve ter uns 60 centímetros, 50, não sei. Enfim, para poder atender a isso que a arquiteta pediu, né? Aí aqui está a armadura do tirante. Tem que se ter cuidado. Ó, é 70 centímetros. Então, daqui para cá tem 70 centímetros. Então, tem que se ter cuidado com a questão da ancoragem, né? Então, olha só, foram feitos ganchos aqui, pegando aquela viga, para poder essa carga que está aqui ser suspensa para cá. Certo? Olha só, então ficou 14 por 70, 10 ferros de 10. Então, veja que ele está bem abaixo. Aqui é a primeira laje, que é a segunda, ele mergulha aqui, pelo menos, acho que 1,5 m a mais. Fundo da laje 101. Então, a laje 101 é essa laje que está bem aqui assim. Então, é uma coisa mais ordinária, mais do dia a dia, né? Não é uma coisa. Mas veja que tirante aparece, não aparece muito, mas os arquitetos gostam muito especialmente nessas casas, gostam muito de inventar coisas assim, né? De coisa diferente, tudo. Então, já tá aqui, tá? Eu vou agora dar uma acelerada, gente, para poder o nosso vídeo não ficar tão... Já tá mais de meia hora aqui o vídeo, vou até, talvez, as próximas lições, eu vou fazer vídeos menores, que nem todo mundo tem paciência para ficar 30 minutos ou mais assistindo. E só para finalizar, a gente tem que a estrutura é o que leva as cargas até a fundação e cabe ao engenheiro ver o caminho percorrido. Então, esse assunto dos tirantes é interessante, vou até voltar aqui. Então, justamente, essa carga aqui, ela foi suspensa para cá, veio para cá, existe um pilar bem aqui, então ela subiu e depois ela desceu para o pilar aqui, né? Então, é um sistema estrutural, entender como é que é um sistema estrutural, né? Aqui no Niemeyer, então... Toda essa edificação foi suspensa, essa carga no lugar de descer está subindo para essa grande laje que está aqui. Essa grande laje está aqui, está sendo então
ela que está sustentando, né, o prédio, e depois ela própria é sustentada, talvez aqui, possivelmente, por essas vigas que estão aqui. Ninguém sabe se tem alguma coisa passando, ligando esses dois pilares, possivelmente sim. E depois é que ela chega nesses 4 grandes pilares, 2 de um lado aqui, 2 do outro, e aí então vão para as fundações aí do centro administrativo, né? Então é uma coisa muito bonita, né? Então não interessa se é apenas uma casa de alto padrão ou mesmo de baixo padrão, não interessa se é um grande prédio administrativo, né? Se é uma coisa mais majestosa. O que importa é cabe ao engenheiro ver o caminho percorrido. Então, estruturas é o que leva a carga até a fundação, e o jeito de estrutura não pode ter dúvida de como é que essa carga vai chegar à fundação, tá bom? Pessoal, já estamos com tempo demais. Obrigado por ter ficado conosco até esse momento. Um forte beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo.